Então vamos lá, pessoal, para mais uma revisão, né? Continuar a nossa revisão. E agora sobre as vogais no hebraico, né? A gente já viu que originalmente o alfabeto hebraico não possui vogais, né? É somente consoantes. Então, mas isso a gente fala que não tem vogais, não tem as letras vogais, mas os sons vocálicos existia, né? Então, para preservar a leitura com os sons vocálicos nas palavras, né? Foram inventados então os sinais, né, vocálicos. Eles foram elaborados para que não fosse então perdida a pronúncia, né, correta das palavras, visto que por serem os textos consonantais, né, ao longo do tempo, um judeu pudesse ter dificuldade em fazer a leitura do texto, visto que o texto hebraico não tinha vogais, né? Então, para que não fosse perdida então a leitura correta das palavras hebraicas, ah, os sinais vocais foram elaborados e esse sistema, né, foi elaborado pelos maçoretas, né, que são os intérpretes. Isso alguns séculos depois de Cristo que esse processo aconteceu, né? E aí o texto que nós usamos hoje do hebraico, né, como o texto do Antigo Testamento em hebraico, é chamado então texto massorético, porque é um texto em hebraico que conta com esses sinais vocálicos que nos indicam quais são quais são as pronúncias, né, corretas das vogais que nós devemos imprimir na leitura das palavras. Para deixar bem classificados os sons vocálicos, os maçoretas elaboraram três grupos de vogais. As vogais longas, vogais breves e um terceiro que é um grupo de semivogal, né? Então, vogais longas e vogais breves e aquele que não é vogal ainda, mas está quase, né? No caso, semivogal, tá? Então, primeiro aqui as vogais longas, né? O porquê de vogais longas e breves não vem ao caso agora, não vai ajudar você em nada tratar disso, mas é especificamente essa nomenclatura de longas e breves identifica o tipo de vocalização que você vai fazer, né? Então, aqui na tabelinha que nós temos aqui, temos a forma da vogal, o nome dela, a pronúncia e a transliteração. Então, a primeira aqui, ó, é esta forma aqui, que é esse pequeno T embaixo da letra, da consoante. Repara que as consoantes nos exemplos, elas estão em azul, para você diferenciar da forma da vogal, né? Então, em branco é a forma da vogal. E a vogal kametz gadol é esse Tzinho aqui embaixo da consoante. Aí aqui nós temos o Aleph, e este Aleph representa qualquer outra consoante que tem esse Tzinho embaixo aqui. Em geral, ele será o kametz gadol, e a pronúncia é A em cal, A como na palavra cal, né? E você deve transliterar como a vogal A. A segunda aqui, ó, é a serê, né? A vogal serê, que são esses dois pontinhos aqui, dois pontinhos, né? Temos aqui um vet, né, em azul, para você ver a localização do serê em relação à consoante, é logo abaixo dela também, né? E dois pontinhos, né, um após o outro, o serê, e a pronúncia é o e, como na palavra v, né? Então é um e fechado, com circunflexo. E você translitera com o uso da vogal E. O terceiro aqui é o Hirik Gadol, né? Nós temos aqui um Gimel, né? E a formação do Hirik Gadol. O Hirik Gadol tem esse pontinho aqui embaixo do Gimel e mais ao lado esta letra aqui, que é o Iod. O Iod é uma consoante. Só que nesse caso aqui, ó, junto com esse pontinho aqui que antecede ele, que está embaixo da consoante Gimel, né? Então, essa formação pontinho mais iod forma então uma vogal, a Hirik Gadol, que é um I em Vi, né?
a pronúncia de um I normal, translitera como I assim. Então fique atento, porque esse aqui é um caso assim especial em que a consoante iode, que é essa daqui, ela é uma vogal, né? Visto que ela faz conjunto com esse pontinho que está aqui na consoante anterior, tá? A próxima vogal, a vogal longa, nós temos aqui um dalet, né? E um pontinho em cima. Esse pontinho em cima é o Rollen. O Rollen tem o som de O em pos, né? Que é um O fechado, né? Com circunflexo, então inteiro como O. E ele tem duas formas de aparecer para gente no texto hebraico. Assim com o pontinho logo acima, né? Da consoante, seja ela qual for, né? Aqui, ou assim, ó, a consoante, aí uma letra VAV e em cima do VAV o pontinho, né? Nessas duas formas é o Rollen e a pronúncia é como em O. Assim como foi aqui no Hiri, que tem uma consoante que serve vogal, que também tem uma consoante que é o VAV, que serve como vogal. Só que só serve como vogal se ela estiver aqui usando o pontinho em cima, né? E a próxima também que vai ser a vogal Shurek, também temos aqui ó, a consoante e logo em seguida um VAV novamente, só que o pontinho agora não é no alto, é no meio dele, né? E nesse caso aqui é o Shurek e a pronúncia é U, como na palavra susto, e o substantivo como U. Então nós já vimos aqui no Hirik Gadol, no Rollen e no Shurek, que nas formas dessas vogais tem a ocorrência de uma consoante hebraica que faz parte do conjunto da vogal. O Hiri, que é o Iod, mais o pontinho junto aqui. O Rollen é o Vav com o pontinho em cima. E o Shuri, que é um Vav com o pontinho no meio. Né? Então, nesses casos aqui, eles não são consoantes, são apenas vogais e devem ser enterados como apenas vogais. I, O, U. Né? Então, vamos agora às vogais breves. As vogais breves, né, também aqui a forma delas, o nome, a pronúncia e transliteração. Aqui na vogal breve, primeiro é o patá, e o patá é esse tracinho aqui embaixo do aleph, né, que de novo representa qualquer consoante, qualquer uma delas, esse tracinho embaixo é o patá, e a pronúncia é um A em pá, que é um A mais aberto, né, quase como com acento agudo, e você tem também como a letra A, a vogal A. O segundo é o segol, né, e o segol são esses três pontinhos aqui embaixo da consoante, formando aqui um triângulo, né, numa forma triangular, esses três pontinhos. Esse é o segol, e a pronúncia é o E em pé, que é um E aberto, né, um E agudo. O terceiro é o hirikaton, e o hirikaton é esse pontinho apenas, só um pontinho embaixo da consoante, né, forma então o hiri, que é a pronúncia seria o I na palavra fino, né? Um I pronunciado. Tá? A diferença do hirik e gadolo que nós vimos nas vogais longas, né? Tá aqui ele, o hirik e gadolo, né? Ele também é um pontinho, só que logo após ele vem um iode. Então isso faz dele um hirik gadolo, um hirik grande, né? E aqui o hirik katon na vogal breve é só o pontinho, sem aparecer o iode. Tá? Então a pronúncia é I, como na palavra fino. A próxima aqui é o Kametskaton ou Kametskatuf, né? E a pronúncia é O em pó, que é um O mais aberto. E ele aparece aqui como símbolo um Tzinho também, abaixo da consoante. Uma questão é que nós já vimos nas vogais longas que o Kametskadol também é um Tzinho, né? Abaixo da consoante ali no caso, e a pronúncia é A. E aqui o Kametskaton também é um Tzinho, mas a pronúncia é um O mais aberto, né? Aí a grande pergunta, como é que eu faço para reconhecer um Kametskaton, O, e um Kametskadolo, que é um A? Bom, isso aqui nós não... É difícil estabelecer de fato uma regra para discernimento de se é Kametskadolo ou Katon, se é A ou O na leitura. Em geral, a gente orienta que você decore a palavra, né, na leitura que a gente passa para vocês. E se a gente pronunciar com O, você deve guardar na memória que ali é um O e não um A. Né? Mas, fora isso, a primeira escolha poderia ser pela pronúncia de A, porque é o que mais ocorre. Né? A leitura como O, aqui como Kametz Katon,
tem menor incidência, tá? Então, infelizmente, não temos de fato uma regra que ajude você a identificar quando é Cametz Caton ou Cametz Gadolo, né, na leitura. E a última vogal breve aqui são esses 3 pontinhos aqui em inclinação, quase que fazer uma escadinha, né? Embaixo da consoante. Ele é o kibutz e é a pronúncia de U em susto, né? Então esse aqui é o segundo grupo de vogais, as vogais breves. E vamos então ao grupo de vogais, de semivogais, quer dizer, né? Aquele grupo de sinais vocálicos que se referem a pronúncias que são quase vocálicas, né? E essa aqui temos a forma, o nome, a pronúncia e a transliteração. A semivogal, ela é caracterizada pelo chevar, né? O chevar é exatamente esses 2 pontinhos aqui, um acima do outro, que aparece abaixo das consoantes hebraicas. Esse chevar tem a pronúncia de e você translitera como um E. Em geral, o pessoal usa, né, como é uma semivogal, transliterar como um E sobrescrito, né? Um E pequenininho, mais sobrescrito no alto, assim, tá? Mas isso você pode ver, decidir como você faz para identificar melhor se é um chevar ou um tsere ou um segol que está na palavra, no caso, né? São as vogais que têm pronúncia de E. O chevar ele tem uma qualidade, assim, uma característica, na verdade, né? Às vezes ele é pronunciado, às vezes ele não é pronunciado. Aqui na segunda forma também é chevar, só que aqui ele está na forma em que ele não é pronunciado, ele é mudo, e portanto quando for mudo ele não tem representação nenhuma na transliteração, porque você não pronuncia ele, né? E aí no caso é o seguinte, como eu saber se o chevar é pronunciado, ele é lido de verdade? A regra é que o chevar lido é quando ele está na primeira consoante da sílaba hebraica. Então, se a palavra começa com um chevar logo abaixo da primeira letra da palavra, então é claro que ele é vocalizado. Agora, se você separar a sílaba e ele não estiver na primeira letra da sílaba, então ele não é vocalizado, né? Então nós temos aqui duas consoantes, né? Um samê e um dalet. O samê tem um hirik, né? Embaixo dele seria a primeira vogal. E aí o dalet é a segunda letra da sílaba. E o shevá, os 2 pontinhos embaixo aqui, não é vocalizado, porque ele não está na primeira letra da sílaba, tá? Mas isso depois a gente vai aprender ou revisar, né, a regrinha de como faz para separar a sílaba em hebraico, tá? Mas por enquanto agora é só lembrar que o shevá ele é pronunciado às vezes e outras vezes não. Aí temos aí as semivogais compostas, né, que são formas compostas com o shevá, os 2 pontinhos, que é a semivogal de fato, mas com uma vogal acompanhando ele, no caso, né? E se você ver aqui, essa vogal são vogais breves, né? O patá, o segol e o cametz, caton, né? Que está aqui, ó. O chevá mais patá, né? O chevá, os 2 pontinhos aqui, mais o tracinho que é o patá. E quando for assim, mesmo sendo semivogal, sempre é lido, não importa em que lugar da palavra apareça o chevá mais patá. E a pronúncia será de A, né, como do patá, então, e transliteração como A. E aí, da mesma forma, o chevá mais segol, aos 2 pontinhos mais os 3 pontinhos, formando um triângulo, né? Pronúncia de E, translitera como E. E o chevá mais cametz, né, o chevá mais o Tzinho, abaixo da letra, pronúncia de O e transliteração como O, né? Então, essas são as vogais longas, vogais breves e semivogais. E você deve procurar identificar melhor, então, na transliteração e nos exercícios, essas vogais e semivogais para preservar melhor a leitura, né? O som que elas têm. Tá legal? Então, até a próxima revisão. Espero que esteja sendo favorável para vocês. Abraço.